Olá pessoal, olá, sejam bem-vindos. Aqui com uns 20 minutos de atraso. Peço desculpas inicialmente. Tivemos probleminhas aqui que tive que resolver, técnicos e teóricos também. Mas estamos aqui presentes, é isso? Para a nossa segunda live da nossa semana. Hoje a gente vai estar falando de um tema mais polêmico, porque quando a gente fala hoje de história da igreja, Idade Média, cristandade, as pessoas com razão falam somente das questões mais nobres, mais elevadas, mas olha, se a gente precisa compreender os problemas que afligem a nossa época, a gente tem que entender o que permitiu que a época anterior caísse, certo? E uma época só cai quando ela entra em um certo declínio, certo? Boa noite, meu caro. Eu acho que é Bruno, eu nunca sei qual é o seu nome. Seu nome está com um código aí, mostra um código de letras aí, BRF alguma coisa, não sei, enfim. Boa noite, sejam bem-vindos. Vão chegando, vão se aconchegando. E hoje, para ilustrar essa coisa, para ilustrar essa queda, todo esse problema, certo? Eu resolvi trazer o escrito de um santo, porque fica mais verossímil, né? Aquilo que a gente está falando, certo? E as pessoas, principalmente no meio católico, compreendem melhor o que estava acontecendo, tá? E é uma fonte histórica. A gente acha que, olha, o escrito, oi Grazi, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vinda. A gente acha que o escrito, ele é só uma coisa assim, o escrito não, o escrito de um santo. Você pega o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila. Olha, aquilo ali, a gente pode ter um proveito espiritual, mas serve para a gente como fonte histórica também, tá? E é isso. Então, hoje na live, eu vou pegar a carta de Santa Catarina de Sena, uma das cartas, e eu acho que, olha, eu não li todas elas, mas eu li uma grande parte, e eu acho que essa carta é a maior que tem, até pela complexidade do tema. E antes de falar da carta, obviamente, eu tenho que contextualizar vocês, fazer vocês entender, compreender melhor, tá? Qual era o contexto que estava envolvido ali, o que estava acontecendo, certo? E o que levou Santa Catarina a escrever aquela carta e o que levou também a pessoa que iria ser o remetente, né, o destinatário, perdão, né, a pessoa que iria receber a carta em fazer isso. Antes de mais nada, queria que você convidasse seus amigos para acompanhar essa live, principalmente os que ficam, querem até entender questões com relação ao Papa, se é isso, se é aquilo, se é não sei das quantas, etc., né? E a gente vai entender melhor como é que funciona toda essa dinâmica, tá? Então, vamos lá. A gente já fez uma live aqui sobre Santa Catarina de Sena, tá? E a gente já falou um pouco sobre a vida dela. Quem não esteve presente, não viu, sugiro que assista. Foi uma das melhores lives que a gente fez aqui no canal, tá? Aqui no canal da página e tá no YouTube também. Mas a gente falou um pouco sobre a vida dela, o que estava acontecendo, por que ela foi tão importante para a igreja naquela época, certo? Começou as mãos a passarem aqui, nossa. Mas enfim, então vamos entender o seguinte, olha, Santa Catarina, ela estava ali no período de 1300 e pouco, mais ou menos, tá? Quase século XIV. E apesar da gente na igreja, ou perdão, na escola, a gente estudar, digamos assim, que, sei lá, esse período de 1300 e pouco ainda é a Idade Média, podemos dizer que é uma Idade Média bem fosca, digamos assim. É uma Idade Média já perdendo a sua cor principal, a sua cor fundamental, tá? Que viria a ser, que era o centro, tá? Da cristandade, ou seja, aquela noção de que nós estamos unidos dentro de uma comunidade espiritual, dentro de uma comunidade de fé, tá? Então, isso já estava sendo perdido, isso já estava sendo diluído. Um grande exemplo da diluição desse problema foi a famosa, exatamente, Baixa Idade Média, com certeza, isso aí mesmo. Um grande exemplo disso, tá, foi a Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra. Ou seja, você já está vendo ali, tá, uma diluição da unidade espiritual focada na religião e partindo para uma unidade espiritual focada nas nações, ou seja, nos territórios nacionais, nas famosas razões de Estado. Então é o Estado Nacional que está sendo formado, está sendo parido, está sendo gestado, tá? Que em certo sentido, tá?
está congregando pessoas para uma causa sua. Não quer dizer que na Idade Média não houvessem causas nacionais, existiam sim, certo? Se você pegar ainda São Luís IX, que ainda é um pouco antes desse período, você tem ali algumas causas dele em prol do seu país, a França. Tá? Não podemos esquecer também que servir a nossa pátria, servir a nossa nação, é um dos mandamentos, está inserido dentro de um dos mandamentos da igreja, que é o quinto mandamento, é o quarto mandamento, honrar pai e mãe, tá? Isso está inserido dentro de um contexto de, olha, nós precisamos também servir a nossa nação, servir a comunidade ao qual nós nascemos. Só que dentro da Idade Média, isso era conhecido, isso era percebido como uma questão secundária, porque antes da subordinação, antes da obediência, tá? Ao rei, às instituições do Estado, certo? Você tinha ali uma obediência à igreja, uma obediência. E o que significava essa obediência à igreja? O que nós podemos dizer que significava essa obediência à igreja? Essa obediência à igreja significava um certo respeito, zelo pela ordem divina criada por Deus. As pessoas obedeciam à igreja não porque ela era uma instituição por si mesma, tá? Que causava algum tipo de ordem ou de autoridade política e econômica imediata, mas elas obedeciam porque elas sabiam que ferir a unidade da igreja, ferir a obediência para com ela, tá? Era justamente um problema espiritual também, certo? Em certo sentido era assim que funcionava. Se você pegar o início do cisma em 1054, que ocorreu entre Ocidente e Oriente, certo? O argumento que ambos os lados estão usando não é assim, essa igreja aqui se corrompeu, ela agora é dominada politicamente por fulano e ciclano. Não. O que eles estão usando é o seguinte, olha, o que você está fazendo vai contra a ordem divina, vai contra a ordem da igreja que foi criada por Cristo. As duas estão argumentando isso, tá? Eu não estou aqui criando juízo, óbvio, sou católico, creio com confiança e com definição que estou do lado correto, tá? Que o lado ortodoxo ocorreu um cisma, está fora da unidade com a verdadeira igreja fundada por Cristo. Mas olha só, eu não estou falando aqui um juízo doutrinal. O que eu estou falando aqui, tá? É uma leitura do acontecimento, de como aquilo ocorreu. Então, naquela época do cisma, estava ocorrendo o argumento que se usava, o argumento veiculante era esse. Tá? O lado ocidental acusava o lado oriental de que estava rompendo com a unidade da igreja fundada por Cristo, e o lado oriental acusava o lado ocidental da mesma coisa. Tá? Então, o que acontece, certo? Na Idade Média a gente viu que tinha esse centro. Tá? E aí já é outra coisa que as pessoas confundem. Não, porque todo mundo na era medieval era um cara santo, piedoso. Não era não, cara. Isso não muda, entendeu? Isso aí sempre vai existir pessoas miseráveis, pessoas abandonadas ao pecado, pessoas abandonadas aos vícios, pessoas boas, justas, piedosas, santas. Isso vai existir em qualquer era que aconteça na história humana, tá? Porque Jesus Cristo, com o cristianismo, não nos traz um paraíso terreno, mas nos traz uma perspectiva, certo? Espiritual, ao qual nós podemos nos filiar e buscar uma certa salvação para a nossa alma, tá? Vai mudar aqui a internet, ele vai dar uma caída na live. Não saiam da live. Vou mudar aqui o servidor, deixa eu ver. Pronto, voltei. Foi porque eu estou fazendo a live esse tempo todo no meu 3G. Que maravilha! Gastando o 3G todo, mas faz parte, acontece. Né? Então, o que acontece é o seguinte, tá? Esse era o centro da cristandade, certo? Na época de Santa Catarina, e a gente vai ver pela carta dela, esse centro já está sendo diluído. A cultura está se secularizando. O que é que significa uma cultura se secularizar? Aliás, o que é que significa o secularismo, que a gente fala tanto, né? Muitos católicos ficam falando aí, não, e ninguém fala o que é secularismo, ninguém explica direito o que é secularismo. Fica nessa masturbação mental de ficar usando termos fluidos e soltos no ar, sem saber o que ele significa na realidade. Uma cultura secular é uma cultura que segue aos ditos do século. Pode parecer muito óbvio, pode parecer uma coisa assim, tipo, muito imediata, secular, século, mas na verdade não é tão direto assim como você imagina. O que isso quer dizer é o seguinte,
A cultura, quando ela é uma cultura religiosa, cristã, ou, sei lá, uma religiosa islâmica, hindu, taoísta, budista, enfim, quando ela está centrada numa religião, ela não está seguindo ao século. Ela segue uma tradição milenar, uma tradição de muito tempo, que vai orientá-la segundo aos seus costumes, tá? Então, esse é o ponto, entendeu? Esse é o ponto. Quando a gente fala de uma cultura secular, o que é que significa? É uma cultura que não está mais guiada por uma tradição religiosa, tá? Mas é uma cultura que está guiada aos modismos do século. É a famosa frase de Nossa Senhora de Fátima, das modas que ofenderão a Nosso Senhor. As modas que vão ofender a Nosso Senhor, que vão nos dar, sei lá, vão arrastar muitas almas para o inferno, tá? As modas que Nossa Senhora fala ali em 1917, tem aquelas modas daquela época, mas são todas as modas de todos os séculos que viram depois, porque a cultura, ela não segue mais, tá, uma tradição religiosa, que é fundada numa rocha firme e sólida, certo? Mas ela segue o quê? Ela segue, em certo sentido, o que der na telha das pessoas no momento, as ideias do momento, entende? Que não são tão do momento assim, geralmente são produzidas muitos anos antes e que só vão dar fruto, só vão virar senso comum na sociedade muito tempo depois, tá? Então a cultura na época de Santa Catarina está se secularizando, tá? Ela está mudando para esse ponto, ela está deixando de ser guiada pela tradição cristã e está sendo guiada, certo, pelas ideias dos homens das épocas. E o que Santa Catarina vai apelar, em toda a carta, é um retorno àquela mentalidade anterior, mentalidade própria da era medieval. Tá? Onde, por exemplo, um dos grandes pontos fundamentais, aliás, um dos primeiros pontos que muda dentro de uma cultura que vai se esvaziando, vai apontando na sua religião, tá? É a política. Então a política é um dos primeiros pontos a ser afetados mais diretamente. Tá? É o mais visível, as pessoas percebem de imediato. E Santa Catarina já começa a carta falando assim, olha, quem se conhece não ofende mortalmente a Deus, não se ensoberbece por causa de posições sociais, de dignidade ou poder político. Ainda que alguém fosse dono do mundo inteiro, deveria considerar-se um nada, mísera criatura, sujeita à morte. Em tal pessoa, como em todas as outras, são transitórios os prazeres do mundo e acabam-se. Tudo, vida, saúde, bens, tudo passa com o vento. Pode parecer aquele velho conselho de santo que nós vemos em várias cartas, em vários escritos, em várias frases que saem no Facebook e no Instagram, mas a questão fundamental é o seguinte, olha, o que está acontecendo é que esse sujeito ao qual ele está enviando uma carta, que era um barão de Milão, de Roma, tá? Ele já tinha invadido vários territórios da igreja. Por que ele invadiu vários territórios da igreja? Porque o Papa, ele foi, em certo sentido, entre aspas, ele foi sequestrado pelo rei da França, que era o rei Filipe o Belo, o rei Filipe IV da França. Em certo sentido, ele obrigou que o Papa saísse daquele lugar, tá? Saísse de Roma e fosse morar na França em Avignon. É o famoso cisma de Avignon. Na verdade, não é um cisma de imediato, mas é o quê? É a forçada de um poder estrangeiro em cima da igreja. É fruto daquilo que a gente estava falando no começo da live, que é a formação dos Estados Nacionais dividindo a cristandade. Quando o Papa não tem poder político. Hoje o menino perguntou assim, por que a igreja não faz um exército oficial? Porque a pessoa que tem uma pergunta dessa na cabeça, assim, eu entendo a situação dela, porque vocês não aprendem nada, as pessoas hoje não estudam nada, não ensinam nada para vocês. E eu mesmo tive que tirar muito trabalho para estudar, para compreender, para aprofundar, para refletir, para poder conseguir entender melhor a situação. Mas a pessoa que faz uma pergunta dessa, ela está muito longe de entender, assim, qualquer coisinha que aconteça, assim, sei lá, em Brasília aqui, no Distrito Federal, qualquer coisa que aconteça assim, com o Bolsonaro, o PT, ela não vai entender nada, porque ela não faz a menor ideia de como funcionam as coisas. E principalmente de como funcionavam as coisas antigamente. Tá? Então, olha, o Papa ele não tinha exército militar, ele não tinha um exército, uma armada pronta para ele. Tá? Até mesmo aquilo que entendemos como guarda suíça, só vai surgir muito tempo depois. Já no Renascimento, na época do Renascimento, que a Suíça, como um estado mais consolidado, ela começa a servir mercenários a várias nações de vários lugares, tá?
E, em certo sentido, uma delas é o Estado do Vaticano, no caso, os Estados papais, e o Papa assume esses mercenários e pega um destacamento próprio para fazer sua defesa pessoal. É assim que surge a Guarda Suíça. Tá? Mas na época o Papa não tinha nada disso. O Papa dependia da defesa de 2 reis. Primeiro era o rei de Aragão, segundo era o rei da França. Tá? E quem estava obrigando ele a sair de lá era o rei da França. Vocês já viram a França com relação a Aragão? A França tinha um território gigantesco, tá? Com relação a Aragão. Então, praticamente, era impossível para Aragão peitar a França e defender a igreja. Então, a França, em certo sentido, tornou-se, naquele período, dona da igreja, transformou a igreja num joguete político, por conta de ambição política de um rei, entendeu? De um rei que achava que era santo só por ter linhagem de santo, entendeu? Só por ter familiares santos na família, ele achava que o cargo dele o santificava. Essa era a mentalidade de Filipe o Belo, Filipe IV, em certo sentido. Tá? E ele faz isso com a igreja achando que está certo, mas isso gerou profundos problemas na igreja. Um cisma que gerou no Ocidente, tá? Dividiu a igreja e destruiu o prestígio que a igreja construiu ao longo de 1000 anos diante do mundo, diante da Europa. Entende? Esse é o cenário, entendeu agora que eu estava falando hoje no Story? Olha, não dá para falar de reforma e chegar e botar Lutero lá e acabou e achar que você entendeu, filho. O negócio aconteceu muito antes, entende? Lutero só teve espaço porque toda essa treta que eu estou falando aqui agora já estava ocorrendo. E quem está tentando resolver um pouco dessa treta é Santa Catarina. E não funcionou, entendeu? Porque ela era uma só, tá? No meio de uma multidão cultural, por mais santa que ela fosse. Entende? Por meio de uma mudança do próprio século, da própria época. Até mesmo efeitos naturais vão influenciar nisso, como a peste negra. Mas o que acontece? É exatamente isso. E em Santa Catarina, toda a sua vida, todo o seu apostolado, foi para tentar trazer o Papa de volta a Roma. Fazer com que o Papa voltasse a Roma. Porque olha só, o primeiro Papa foi obrigado, certo? E aí o primeiro Papa que está lá, ele vai, ordena cardeais franceses, as pessoas que estão ao seu redor são francesas, ele está vivendo na corte do rei. Esse Papa morre, vem outro. Quando vem outro, ele já está mais acostumado àquela situação. E vem outro, ele também está acostumado. Tá? Foram uns 50 anos que o Papa ficou fora de Roma, certo? E isso fez com que os nobres de Roma, não só de Roma, de toda a península da Itália ali, Veneza, Siena, se considerassem, tá, autônomos e não devessem mais se submeter à igreja. Então, Santa Catarina ficou muito tempo tentando trazer o Papa de volta. Enviou várias cartas, até foi lá pessoalmente para trazer o Papa de volta para a Itália. E o que acontece? Quando ela está trazendo o Papa, os nobres estão ameaçando de que, se ele pisar aqui, eu vou matá-lo. Por quê? Tá? Criou-se um ressentimento muito grande com a figura do Papa naquela época. Por quê? Porque se o Papa é o Papa era o governo espiritual, sim, mas ele também era um governo político. Ou seja, ele administrava, ou seja, quem vai fazer a reforma daquela praça ali? O Papa designava alguém para poder fazer aquilo ali, cuidar dos materiais, cuidar das finanças, etc. Segurança, vários setores sociais da época estavam na mão do Papa, porque era o Estado. Aliás, hoje é assim ainda, o Vaticano tem várias funções dessa. O Papa Francisco designa várias funções dessa, tá? Só que o Papa não estava lá, entendeu? Certo? O máximo que ele tinha era um legado, tá? Ou seja, alguém enviado por ele para falar por ele lá. E aí, quando Santa Catarina está trazendo o Papa Gregório IX, certo? O que acontece? Os nobres ameaçam. E aí os nobres ameaçam, primeiro por esse ressentimento. Segundo, porque havia esse movimento crescente do nacionalismo e do secularismo, onde a cultura, os modos do povo não deveriam mais seguir, tá, a uma religião. Ou seja, como é que isso funciona na prática, Yuri? É o seguinte, olha só. Você já ouviu aquela história do McDonald's com o McFish? Alguém aqui já ouviu? Se alguém ouviu aqui, fala aqui nos comentários. Se não ouviu, fala também. Não, cara, nunca ouvi falar disso aí não. Não sei o que você está falando, não. É novo isso para mim. Tá? Bom, mas é o seguinte. Se você já ouviu ou se você não ouviu, eu vou relembrar e fazer você conectar as duas coisas. O que a gente está falando da história com essa questão da cultura. Como a religião influencia a cultura. Tá? É um exemplo bem simples. McDonald's ele chegou numa região nos Estados Unidos que era muito católica mesmo. As pessoas eram muito devotas, muito piedosas, seguiam os mandamentos, observavam os preceitos, etc. Tá?
E aí o que acontece? Um dos preceitos que a gente tem, inclusive hoje é um dia da gente segui-lo, é não comer carne na sexta-feira. E o pessoal do McDonald's, o gerente, as pessoas que estavam à frente, começaram a perceber, olha, dia de sexta-feira o nosso rendimento cai muito, cai quase uns 90%, quase uns 100% praticamente. E o que acontece? Dentro da pesquisa que eles fizeram para entender o que estava ocorrendo, estava lá o fato de que a maioria das pessoas eram bem católicas e elas seguiam esse preceito. Como fazer para reverter esse problema de finanças ali? Dentro da empresa deles, eles criaram um hambúrguer chamado McFish, que é um hambúrguer de peixe. Ou seja, naquele lugar, os católicos que cumpriam o seu preceito, tá, religioso, poderiam comprar McDonald's, ou seja, eles iriam ganhar dinheiro, tá, iriam manter a cultura local, porque a cultura local era muito forte, certo? A ponto das pessoas não comerem McDonald's em hipótese nenhuma naquela situação. Ou seja, havia uma comunidade de fato naquela cidade que impedia que, sei lá, alguém quisesse, não, quer saber, eu vou comer hoje aqui. As pessoas tinham esse costume, essa proximidade, né? A atividade religiosa era bem próxima. Ou seja, você vê que é uma questão cultural que influencia a religião. A religião influencia essa questão cultural. Muda aquele costume local. Tá? E na cristandade, tudo era assim. A forma de se relacionar com o Papa, com o Bispo, com o Padre, a forma de receber os sacramentos, o trabalho, as relações sociais, a relação marido e mulher, a relação dos filhos, a educação, filosofia, arte, cultura, música, conhecimento, ciência, tudo passava por esse crivo, mas não porque a igreja controlava e dominava, mas porque existia um ambiente cultural forte, unificado, e que as pessoas tinham interesse em de fato serem católicas. Tá? Esse era o ponto. Então, quando a cultura se seculariza, ela perde essa ligação com a religião e ela se torna a gosto e a modo dos homens da época. E óbvio, um nobre que tem poder, tá, até de matar um papa, ele vai estar sendo guiado ali pelas visões políticas, certo? Então, Santa Catarina vai mandar essa carta para esse cara. Tá? E aí um outro ponto que ela vai pegar é o seguinte, exatamente essa noção de sentir-se dono do mundo. Se você pega muito dos reis, tá, da época, da Idade Média anterior a esse período, 1200, 1000 e pouco, eles tinham a plena concepção, eu sirvo a Deus, por pior cara que fosse, por mais pecador que ele fosse. Inclusive, essa é uma das tretas com relação às cruzadas, à Inquisição, é que ele sabia o seguinte, meu reinado é um instrumento de Deus na providência da história. Na providência de toda essa nação, de toda a cristandade, um reinado é uma mão de Deus. Tá? Ele tem que servir a Deus inicialmente. Por isso que quando o Papa convocava uma cruzada, os nobres iam. Qual foi o grito dos cruzados que as pessoas mais popularizam hoje? Deus vult. O que é o Deus vult? Deus vult é Deus quer. Ou seja, eles estavam indo lá com plena consciência de que eles estavam cumprindo a vontade de Deus. Certo? Que para aquele momento, para aquela circunstância, o melhor a ser feito era salvar os peregrinos e assegurar, tá? Dar segurança ao caminho de peregrinação até a Terra Santa. Entende? Então, nesse ponto da dominação política é fundamental. Só que isso começa a mudar. Os políticos, perdendo essa ligação com a religião, essa influência piedosa da religião na política, tá? Começam a se sentir e a se considerar donos do mundo, donos das suas coisas, e esquecer-se de seguir aos mandamentos de Deus quando vão exercer o seu governo de Estado. Daí é que surgem sujeitos como Maquiavel, que vai falar que, tá, os fins justificam os meios, o príncipe tem que fazer aquilo que for necessário para dominar o seu povo, para controlar o seu povo, em certo sentido. Tá? É aí que Maquiavel fala isso, e essa frase de Maquiavel é a base de todos os revolucionários franceses, protestantes, comunistas, os globalistas de hoje, ou seja, tudo está enraizado nisso aí. Os fins justificam os meios. Maquiavel, em 1500 e pouco, tá? Puxando aqui um fio para 1300 e pouco, final da cristandade. Os políticos já estavam agindo assim. Os nobres, os reis já estavam agindo dessa forma. Entende? Então, mas por que eles estavam agindo disso? Só para pegar o gancho e fechar o círculo daqui. Porque a cultura estava secularizando. O cristianismo estava deixando de ser presente dentro da religião, na sua forma mais pura e nobre.
por meio dos santos. E aqui a gente tem uma tentativa ainda de resgatar esse elemento. E ela vai falar isso. Olha, exatamente, é melhor ser temido do que respeitado, tá? Ou seja, é melhor ser temido do que respeitado. O que isso significa? Entende? O que significa isso? Que olha, quando você fala que você vai respeitar uma autoridade, tá? O que é o respeito? Certo? É uma certa consideração que você tem por aquela autoridade em razão do cargo que ela ocupa. O sujeito é rei e você entende que o fato dele ser rei é algo oneroso e difícil e que tem muitos fardos, tem muitas dificuldades e que ele está assegurando a sua vida, assegurando toda a sua família em um certo sentido e por conta disso você o respeita. Mas quando você fala de temer alguém, você está falando de que aquela pessoa não tem mais a presença de uma realeza, de uma nobreza que precisa ser conquistada e ser reconhecida. Mas aquela pessoa tem uma presença divina, porque o único que devemos temer na vida é Deus. O único que devemos ter temor na vida é Deus, porque Ele é o único capaz de infundir em nossos corações o temor. É por isso que um Marte não se deixa abater na hora do seu suplício. Por quê? Por que ele não se deixa abater? Porque ele tem plena consciência disso. Ele tem plena consciência de que o único que ele deve temer é Deus. As autoridades ele deve respeitar e jamais obedecê-las se elas contrariarem a Deus. Entende? Então, quando Maquiavel, alguém falou aqui, muito bom essa frase que você trouxe aqui, maravilhoso, magnífico, você viu, excelente para o momento. Tá? Quando Maquiavel fala, é melhor ser temido do que ser respeitado, ele já está introduzindo no Ocidente aquela perspectiva que falávamos ontem na live. Tá? Aquela perspectiva de que a autoridade política, ela também é uma espécie de autoridade espiritual. Porque é isso que a autoridade espiritual faz. Um anjo faz isso, né? Um santo faz isso. Deus faz isso. Um sujeito sábio, piedoso, tem a capacidade de nos fazer temer, mas não faz isso pelas suas próprias naturezas humanas, mas porque ele tem algo de Deus nele. Ele tem algo da vida divina neles. Tá? E é o que Santa Catarina está trazendo isso. Santa Catarina, e é muito bom a gente estar falando dela aqui agora, porque o mês de julho é dedicado ao mês do preciosíssimo sangue de Cristo. É uma devoção desse mês. E ela é uma das maiores, uma das maiores propagadoras dessa devoção. Acho que não tem uma carta dela que ela não fale do sangue de Cristo, do sangue divino de Jesus Cristo. E ela vai falar aqui, olha, parece-me que ninguém pode chamar-se e considerar-se senhor e dono, mas somente administrador, e não administrador definitivo, mas temporário, quanto a agradar a Deus, nosso Senhor. Se me perguntardes, então, nesta vida, o homem não possui nenhum senhorio? Eu vos responderei, sim, tem um senhorio, o mais doce, o mais gracioso, o mais forte de todos, o senhorio da cidade da própria alma. Isso aqui é fundamental também, porque não sei se vocês lembram, quem acompanhou a live de ontem aqui, teve um trecho que eu falei com o Lucas, eu falei, olha, Lucas, eu acho que a obra de Santo Agostinho, ela é a obra que gera a cristandade. Porque o que Santo Agostinho faz? Ele faz uma divisão entre uma cidade de Deus e uma cidade dos homens, onde aqueles cidadãos que pertencem à cidade de Deus são aqueles que governam e sabem governar a própria alma e submeter a sua alma à vida divina, à autoridade divina, entende? E a cidade dos homens são aqueles que buscam a qualquer custo sucesso e força aqui nesse mundo, tá? Por qualquer meio que lhe seja conveniente, ponto final, entende? Então, veja, é muito interessante, muito simbólico que Santa Catarina busque nessa carta que ela está enviando a um sujeito que queria matar o Papa, tá? A noção de que, olha, você precisa buscar o governo, o único senhorio que você é capaz de ter, que é o senhorio da sua própria alma. Não ser deixado, não ser dominado, tá? Pela paixão da ira, em certo sentido. E aí ela vai falar, e vai falando muito disso. Eu prometi ontem que ia ler a carta, mas olha, a carta são mais 16 páginas. Então o que eu fiz? Dei uma lida bastante aprofundada nela, dei uma resumida, marquei, trouxe alguns pontos que eu posso falar aqui, tá? Então, o que acontece é o seguinte, você vê que a esse ponto inicial, tá?
Ela fala assim, ó, muitos conquistam cidades e castelos, mas sem vencer a si mesmos e os inimigos pessoais, que são o mundo, a carne e o demônio. Na realidade, nada venceram. Coragem, meu pai. Veja como Santa Catarina é doce também. Ela está corrigindo um sujeito que estava ameaçando o Papa. E ela não hesita em chamá-lo de pai, né? Procurai ter o domínio firme da cidade da vossa alma e combater aqueles três inimigos. Desembainhai a espada do ódio e do amor. Amai a virtude e odiai o vício. Ou seja, ele está dando uma catequese para ele. O sujeito ele é nobre de uma cidade, dentro da cristandade, e não tinha a menor ideia do que é o cristianismo, do que é viver a fé cristã. Isso aqui é o básico para qualquer sujeito que se converte, que quer viver o cristianismo. Fala assim, Yuri, acabei de chegar agora na igreja, o que eu tenho que fazer? Faz isso aqui. Odeia o vício e ama a virtude. Isso é o básico. Entendeu? E o cara não sabia disso. Ele estava tão dominado por qualquer espírito de revanchismo e desistência da fé cristã, ou seja, abandono de fato da fé cristã, que ele não estava nem enxergando o problema que ele estava criando ali. Tá? Sem contar que na verdade não é um problema que ele já estava criando, ele já tinha criado, porque ele já tinha dominado as terras do Papa. Entendeu? Ele estava só esperando o Papa chegar para dar e desferir a sua sentença. Tá? Um outro ponto fundamental, e aqui a gente vai vendo, tá? A gente já falou de 2 pontos aqui. O primeiro ponto foi a secularização, ou seja, o desvencilhamento da cultura com a religião. Tá? O segundo ponto aqui está sendo a questão da vivência das virtudes, a noção de que um rei, um político, um administrador, ele tem que servir antes a Deus e não aos homens. Tá? Um terceiro ponto fundamental aqui, que ela vai estar falando, tá? É exatamente sobre a noção do respeito ao Papa, do respeito à autoridade papal e à autoridade religiosa. Tá? Em que sentido esse respeito, Yuri, deve acontecer? Deixa eu beber uma água aqui que eu estou um tempão. Então vamos lá. Em que sentido isso deve acontecer? Tá? Ainda mais hoje. Hoje é um período que a gente está muito inserido nessas discussões, né, com relação ao Papa, o que o Papa fez, o que o Papa deixou de fazer, principalmente porque hoje tem muita informação sobre as coisas. Tá? Então, o que é uma obediência legítima a uma autoridade? Olha só, você vai ter aquela legítima obediência à autoridade, certo? Em que ela está diretamente ordenada, tá? A dignidade do ministro, a dignidade da pessoa, daquele que detém a autoridade. Então, por exemplo, era muito comum na período da Idade Média as pessoas obedecerem aos santos. Às vezes o santo era um leigo, entendeu? Às vezes o santo era uma freira, entendeu? Que de poder político, de poder institucional, não tinha nada. Mas as pessoas viam nela, ou nele, tá? Uma atitude de Deus ali, em que ele ou ela faziam milagres incríveis. Aquilo conferia uma autoridade para eles, ou seja, o fato deles serem uma pessoa boa e plenamente perfeita, entregue a Deus, era suficiente para que quem tem um coração que busca, ou que tem abertura a se entregar a Deus, tá? Buscasse isso, buscasse obedecê-los. Chegando até mesmo ao ponto de, por exemplo, você ter Santa Edelgarda fazendo homilias em algumas missas, a pedido do bispo. De que maneira? Ela escrevia a homilia e o bispo lia no meio da missa. Entende? O bispo reconhecia, olha, para ensinar e para catequizar esse povo, Edelgarda é melhor do que eu, porque ela é santa. E ela é uma mística de muito respeito diante das pessoas. Outro fato com São Bernardo, ou São Francisco, ou São Domingos. Então, você tem esse tipo de autoridade. Mas você tem aquela autoridade que ela é autoridade por si, independentemente, tá, da nobreza que lhe conste. Ou seja, o sujeito está ocupando um cargo, ele pode ser o pior sujeito que for, mas ele precisa obedecer àquela ordem que está ali. Você precisa obedecer àquela ordem que está inserida. Tá? A autoridade do Papa, a autoridade eclesial, em certo sentido, ela é desse nível. Ou seja, você tem de obedecê-la, não dependendo da dignidade daquele ministro, daquela pessoa que está exercendo-a, tá? Mas reconhecendo, por um ato de fé, que mesmo naquela pessoa que age de encontro à altura do seu cargo, há alguma autoridade que tem que ser obedecida e tem que ser restabelecida, por uma mera questão de ordem. Pense assim, todo filho
tem alguma queixa, alguma reclamação do pai. Muitas dessas queixas e reclamações do pai e da mãe estão corretas. Outras não. Outras é só coisa de gente mimada, gente imatura. Mas algumas estão corretas, algumas estão justas. Principalmente o filho que é mais velho, que quer trabalhar, quer casar, quer sair de casa. Vai ter alguns pontos de conflitos, algumas críticas que encontra nesse ponto. Tá? Imagine se todos os filhos do mundo que têm essa crítica, tá? E que veem coisas até muito graves, resolvessem se rebelar e se revoltar contra os pais. Imagine o banho de sangue, de revolução, de desordem que seria colocada por conta dessa atitude de que, olha, o pai e a mãe, eles têm que ter e ser dignos. E se eles não forem dignos, eu sou obrigado legitimamente a destituí-los da sua autoridade. Isso é a mentalidade revolucionária em si. Tá? É claro, e a própria Santa Catarina vai falar, tá? É claro, a própria Santa Catarina vai falar, olha, esse tipo de autoridade, tá? Que você tem que obedecê-la, independentemente dela ser uma pessoa boa ou não, certo? Deus vai fazer justiça em você, entende? Porque é o seguinte, aquela pessoa chegou à condição de pai, de mãe, de papa, de bispo, de padre, por uma ação divina. E se revoltar contra ela é se revoltar contra o próprio Deus. Porque Deus ordenou as coisas dessa forma. Deus embaralhou as peças do tabuleiro, jogou e caiu daquela forma. E aí você se revolta com aquela peça e pela sua própria força, pelo seu próprio ato de justiça, você tenta removê-la do lugar, tá? De forma indireta. E aí Santa Catarina vai falar, olha, o Papa, por pior que ele seja um demônio encarnado, você tem que dar a ele um certo grau de obediência. Porque se você desobedece a ele, mesmo nessas condições, você está quebrando essa ordem criada por Deus, você está desfazendo, é um ato de injustiça, entende? E você não tem os meios para isso. E aí a gente vai falar agora do famoso conflito que tem entre os santos e os papas, que acontecem muitas vezes. E Santa Catarina trouxe o Papa para Roma por um desses conflitos. E por que um santo faz isso? Por que um santo consegue ou ele pode fazer isso? Porque um santo não é só um cara de carne e osso. Um santo não é só um cara de carne, osso e alma e espírito. Ele tem ali uma plena comunhão com a vida divina, com Deus. E aquilo é manifestado. O próprio Jesus fala, né? Não colocareis velas embaixo da cama, mas colocarei no céu, nos alqueires, para que ilumine toda a luz, toda a sala. Entende? Então o santo, quando ele é santo, como diz o padre Paulo Ricardo, ele é visível. E quando ele é visível na sua santidade, ele tem essa autoridade. Porque não é uma autoridade que ele impõe, mas é uma autoridade reconhecida. E você vê que muito deles, mesmo se escondendo, mesmo fugindo dessa autoridade, desse reconhecimento público, as pessoas vão atrás dele e buscam ele. Olha a vida do Padre Pio. O Padre Pio é buscado por inúmeras pessoas do mundo inteiro, no meio de uma guerra, só pelos seus fenômenos, só porque as pessoas reconheciam nele uma pessoa plenamente unida com a vida de Deus, com a vida divina. Então é esse tipo de autoridade que é capaz de confrontar e de enfrentar um Papa. Sabe por quê? Porque olha só, você pode estar justo, você pode estar certo, entendeu? Você pode estar realmente certo, tá? Digamos que você seja esse nobre, você está certo, o Papa fez um erro, e você tem os meios políticos e financeiros de reagir contra isso. Só que é o seguinte, você está certo, mas você não sabe se as suas intenções estão plenamente certas. Você não tem noção, entende? Se aquilo que você está fazendo está realmente movido por um ato de humildade, justiça, de caridade e correção, ou se está movido por um mero desejo de justiça, de ira, de indignação. E no meio da sua atitude, mesmo ela estando correta, você vai colocar e semear um grau de injustiça ali no meio. É por isso que nenhuma revolução dá certo, e nem vai dar certo no mundo. Por mais certo que um revolucionário esteja. Por mais certo que você, sei lá, aqui, não sei quem está me ouvindo, mas por mais certo que você olhe assim e fale assim, não, né? Pô, velho, aquilo é injustiça, a gente precisa acabar com aquilo, precisa resolver aquilo na mão, botar a mão na massa. Por mais certo que você esteja, por melhor que sejam os seus ideais, tá? Se você não tem essa autoridade, de que eu estou falando, tá? Aquela autoridade própria da união com Deus, ou se você não é uma pessoa que tem uma autoridade própria, ainda assim que você tenha, corre muito esse risco, tá?
Mas no geral, certo? Se você não tem isso, cara, você vai estar criando problema em cima de problema. Porque você vai estar colocando uma ação boa e de baixo está cheio de esterco ali dentro. E aí, o negócio dá errado, e aí você nunca vai parar e falar assim, não, o negócio deu errado porque eu estou errado. Não, porque você já está assumindo que você é o certo e que você é capaz de corrigir a situação. Entende? Isso na cabeça de uma pessoa medieval, do católico, da antiguidade, da Idade Média, que vivia ali a igreja das catacumbas, que viveu a igreja das catedrais, nunca passaria na mente dele fazer algo nesse sentido. E só passa agora, nessa carta, nesse período e nos nossos tempos, porque nós não temos o catolicismo enraizado no fundo da nossa alma. Nós temos uma aparência, como todo esse povo aqui tinha de aparência. É uma aparência de, eu vou numa missa no domingo, eu rezo um terço, tá? Eu faço abstinência de carne na sexta, tá? Mas não tem vida interior. Não sei se vocês ouviram a homilia do Padre Paulo Ricardo no dia de São João Batista. Algumas pessoas se ofenderam, se sentiram muito, né, etc. Porque ele foi bem enfático, bem enérgico. Mas ele está coberto de razão, né? Está coberto de razão. Olha só, São Leão Magno diz, os inimigos da igreja, eles vencem a igreja, vencem os filhos dela, não por mérito, porque eles não têm mérito nenhum, eles só vencem pelo demérito, tá? Pelo demérito que os filhos da igreja têm. Então olha só, se as coisas estão sendo feitas assim, assado agora, tá todo mundo fazendo assim, e o negócio não está indo, está dando errado, é porque a culpa não é de Deus, meu filho, a culpa é sua, a culpa é nossa, que está fazendo as coisas da forma errada e não percebe, entende? E olha só, um mero desabafo pessoal aqui, tá? Às vezes eu fico muito triste, às vezes até muito chateado, assim, muito assim, com a cabeça pegando fogo, tá? Que quando chega sexta-feira, todo mundo quer ficar trocando. Claro, a igreja permite que troque a abstinência, permite. Ninguém está negando isso, entendeu? Só que você vê que há um legalismo ali por trás. Eu quero cumprir sua lei, eu quero cumprir sua regrinha aqui, entendeu? Eu quero estar safo, eu me sentir seguro diante de Deus, entende? E isso não existia antigamente, tá? Porque essa geração que cria essa visão de seguir um legalismo, seguir regrinhas, ela dá origem a uma geração que vai desprezar todas essas regrinhas, que vai virar na cara dos antecessores e dizer isso não presta, entendeu? Porque é só uma regrinha por uma regrinha, não tem profundidade, entende? E o que Santa Catarina está trazendo é isso, o cristianismo daquela época. Você sabe o que é que Deus Pai fala para Santa Catarina? Tá? No diálogo, que é uma visão que ela teve com a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Eu estou cansado dos sábios, dos eruditos desse tempo. Estou cansado dos sacerdotes, porque é só formalismo. E aí Deus ergue ela, essa mulher, como serva de Deus, como serva dele. Tá? Uma pobre camponesa, filha de comerciantes, tá? Com pouquíssima ou nenhuma erudição, para desbancar os sábios daquele tempo, para desbancar as pessoas que sentiam-se, que estavam na plena razão, na plena comunhão com Deus. E aí desbanca de forma assim profunda, desde as palavras dela que saíam e vinham nas cartas, até os seus próprios fenômenos místicos. Tá? E tem vários encontros dela que ela vai receber pessoas assim, pessoas que estavam lá defendendo. Por que aconteceu? Olha, o Papa saiu de Roma, foi para Avignão, isso é errado. E o pessoal que tinha autoridade legal para convencer o Papa, para escrever, para mandar, não é para fazer como o nobre aqui, tentar matar o Papa, não, entendeu? Tá? Era para convencer, para usar argumentos, para mostrar, entendeu? Para debater. Essas pessoas estavam usando para defender, e aquilo estava gerando uma sangria dentro da cristandade, tá? Que foi o primeiro ovo colocado para a reforma. Tá? O primeiro ovo para a reforma protestante foi colocado aí, certo? Então, meus caros amigos, esse é um terceiro ponto, a questão da obediência à autoridade a qual nós vemos. Nós vimos ontem, cara, os cristãos estavam sendo perseguidos pelos imperadores, estavam sendo dominados, estavam sendo massacrados, torturados, e os seus expoentes principais, né, os seus filósofos, bispos da época, santos mártires, não estavam pedindo para os imperadores para dominar e revolucionar o Império Romano e transformar o Império Romano numa sociedade ordenada a Cristo Rei. Não. Estava pedindo apenas o seguinte: olha, se vocês querem julgar cristãos que estão agindo de forma incorreta,
Nós somos os primeiros a aplaudir que vocês castiguem esses cristãos maus, mas vocês estão castigando por mentiras e calúnias, por coisas que são inverdades. E nós estamos aqui estabelecendo a verdade. Tá? Pelo contrário, nós somos seus melhores súditos. Entende? Então essa visão revolucionária de transformar as coisas de cima para baixo, né? Da política para baixo, tá? É a origem de todos os problemas que vão vir depois. E isso surge aqui, no final da Idade Média, na baixa Idade Média. Justamente com esses nobres que estavam querendo transformar uma igreja à sua imagem e semelhança. Estavam querendo definir quem teria que ser papa ou não. Tá? Porque, apesar de isso não estar tão declarado, era exatamente esse o ponto final. Então, só para terminar, um trecho de Santa Catarina, ela vai falar assim: mas você pode falar, Yuri, cara, mas isso aí é uma passividade muito tosca, entendeu? Porque olha só, você colocar a justiça na mão de Deus, a gente não sabe quando é que Deus vai fazer justiça. Era melhor que a gente fizesse aqui. Porque eu estou fazendo justiça e estou agindo em nome de Deus. Olha o que Santa Catarina vai dizer, olha. Se nos perguntassem, e quando o juiz não faz justiça, não é bom que eu a faça? Respondo, não. Se a fizerdes, sereis castigados. Quem manda matar, receberá a mesma sentença. A lei não perdoará a sua boa intenção a matar um malfeitor. No caso de um juiz que é mau e não faz justiça, nem a lei, nem a religião permitem que o substituas. Devereis deixar ao Supremo Juiz que o condene. Deus não permitirá que as injustiças e demais faltas fiquem impunes no lugar e tempo oportunos. Sobretudo na hora da morte, no fim dessa tenebrosa vida, todo o bem será premiado e toda a culpa castigada. Então repare, ela fala bem exatamente, ela bota entre aspas, boa intenção. Tá? Porque é exatamente isso. Olha, a base da ação humana sempre há uma dupla intencionalidade. Entende? Por isso que há aquele conflito existencial do Cristo no Horto das Oliveiras, em que ele está, faça a vontade, né? Faça-se a sua vontade, ou se puder, afaste de mim esse cálice. É uma dupla intencionalidade das ações do Cristo. Tá? Isso faz parte da natureza humana. E a gente não tem consciência do quanto nós estamos permeados por essa dupla intencionalidade. Onde, aparentemente, eu tenho as melhores e as boas intenções do mundo. Mas inconscientemente, na raiz do meu inconsciente, aquilo está lá permeado de qualquer tipo de vício que possa vir a causar e gerar danos. Então, o respeito vem daí, desse ponto fundamental. Tá? E isso é a germe da mentalidade revolucionária. É a germe do furor revolucionário que todo mundo, na sua grande maioria, tem hoje. Tá? Dentro do seu coração, aquele desejo de ver a realidade transformada da maneira que ela imagina. Eu já me peguei com isso. Caramba, e se os tempos de hoje não fossem assim, fosse de outra forma, será que não seria melhor, mais frutuoso? Cara, eu não tenho como decidir isso. Entendeu? Eu não tenho como definir isso. Está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus, Ele é o providente da história. Eu tenho que aceitar e confiar naquele tempo que Ele me deu. Tá? E obedecer a ordem a qual Ele instituiu. Né? Então pronto, pessoal. Eu acho que esse é o ponto final, tá, da nossa live de hoje. A gente falou bastante aqui, certo? Lembrando, vocês viram, a gente abriu as inscrições do curso de Nova Gênesis da Modernidade. Nosso curso gratuito, a gente está falando de uma forma mais profunda, até mesmo filosófica, um pouco dessas aulas, tá? Sobre esses temas. Não chega a tratar de Santa Catarina lá, mas a gente trata aqui dessas questões do poder, da influência política, etc, tá? Então, se você não se inscreveu, não perca essa oportunidade, se inscreva, tá? Vai até domingo as aberturas das aulas, certo? Então é isso. Vanessa, não se preocupe, a live vai ficar gravada, você pode assistir do começo, assistir agora no finalzinho, certo? Foi falha minha mesmo, acho que muita gente esperou no horário de 8 horas, mas não pude estar aqui presente na hora, pegar umas coisas aqui. Mas comecei uns 20 minutos atrasados e algumas pessoas que eu sei que estariam aqui não estavam. Mas elas vão poder assistir depois. Vou divulgar essa live, vou avisar no Telegram também, tá? Então é isso. Se vocês tiverem dúvidas aqui, até mesmo dúvidas sobre o curso, sobre temas, sobre situações que eu coloquei aqui, podem falar, pode deixar. Eu sou todo de vocês aqui agora. Se não tiverem, beleza. Agradeço muito a audiência de todos vocês. Agradeço bastante.
vocês que estiveram aqui presentes, que vão assistir depois, etc. É fundamental isso para animar o nosso trabalho, para que a gente continue, a gente não desista, tá? Então é isso. Obrigado, meu caro. Obrigado. Obrigado pelo elogio. Divulguem essas lives, mandem para os seus amigos também, né? Obrigadão. Então é isso. Como está todo mundo satisfeito, agradeço muito aqui a audiência mais uma vez. Amanhã, lembrando, temos mais uma live. E amanhã a gente vai estar falando de quê? Sobre cruzadas e grandes navegações. Qual a semelhança dessas duas coisas? Como Portugal e Espanha estão ligados nesse tema? E qual é a diferença deles para tudo isso que a gente falou aqui hoje, tá? Então vamos lá, até mais, abraço para vocês, tenham uma boa noite de sexta e até amanhã, pessoal.